Olá, eu sou Gabriel Lima, professor licenciado em dança, dançarino afroprofissional, sou da cidade do Rio de Janeiro e essa é a aula de dança afro-brasileira a partir da técnica de Mercedes Batista. A dança afro-brasileira é muito tradicional na cidade do Rio de Janeiro. A técnica de dança afro-brasileira de Mercedes Batista tem sido ensinada na cidade do Rio de Janeiro por mais de 60 anos, e são pouquíssimos os documentos que registram ou intentam o relato de como as aulas propostas por Mercedes se configuram hoje, ou mesmo como se configuravam enquanto a mestra ainda era viva e exercia a docência. Ainda que as aulas de dança sejam o principal método pelo qual a técnica desenvolvida pela mestra é ensinada de geração para geração, esse tema ainda não foi largamente abordado em publicações ou vídeos, de modo a levar essa técnica e seus desdobramentos para outros lugares possíveis da difusão de conhecimento. Os registros ainda estão apenas no corpo que dança e que conta a história da dança, o que sem dúvida já representa muita coisa. A técnica de dança afro-brasileira, sistematizada por Mercedes Batista a partir da década de 50 e que ainda é relida e constantemente reestruturada por seus discípulos e discípulas e pelos demais pesquisadores e pesquisadoras do tema, não possui um registro escrito, nem um pensamento teórico mais aprofundado que tenha chegado ao meu alcance, ou de outros pesquisadores com quem eu tenho conversado ao longo dos anos. São conhecidas as obras do pesquisador Paulo Melgaço, do pesquisador Nelson Lima acerca do tema, mas que dizem respeito prioritariamente à biografia de Mercedes, à construção estética e histórica de sua dança, e que não abarcam exatamente, e muito por conta de delimitação do tema, a estrutura utilizada nas aulas, a organização dessas aulas, e que tem um formato e uma dinâmica muito próprio, e que são bem conhecidos por quem pratica essas aulas. E o formato dessa aula vai ser um pouco do que eu vou abordar no nosso encontro. Mercedes Inácia da Silva, nome artístico Mercedes Batista, foi uma bailarina e coreógrafa nascida na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, e que é considerada precursora da dança afro-brasileira. Mercedes foi uma mulher negra, pobre, e que apesar dos preconceitos e dificuldades, estudou balé clássico, e foi aprovada em 1948 por concurso público a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mercedes era uma bailarina muito talentosa, mas que nunca teve destaque nas produções do Teatro Municipal por conta da sua pele. Mercedes foi uma precursora de um pensamento de dança afro-brasileira e foi a primeira bailarina negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela desenvolveu sua técnica de dança a partir da necessidade de criar espaço para os negros em cena, vistas suas frequentes dificuldades para subir ao palco do Teatro Municipal devido ao racismo que sempre sofreu. Mercedes iniciou uma fusão entre a dança realizada pelas pessoas nas ruas, seus conhecimentos de balé clássico e seus estudos com Catherine Durham em Nova York, com Nina Vertinina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e informações recebidas sobre religiosidade afro-brasileira durante suas pesquisas. Fundiu tudo de maneira autodidata. Mercedes era uma bailarina muito talentosa, como eu falei, e ela ganhou uma bolsa de estudos dada por Catherine Durham, uma importante coreógrafa afro-americana, e foi estudar em Nova York. Catherine Durham trabalhava com dança negra americana e afro-caribenha. Mercedes Batista desembarcou em Nova York em meados de 1950. Ao chegar na Durham School of Dance, ela pôde compreender como as raízes sociais e culturais da dança negra podem estar a serviço da coreografia e, sobretudo, da luta pela igualdade racial. Após o período em Nova York, estudando com Catherine Durham, Mercedes voltou ao Brasil e, em 1952, começou a ensinar a técnica que desenvolvia para um grupo de alunos, que era formado por filhos de santo, empregadas domésticas, balconistas, cozinheiros, desempregados, ritmistas, pessoas que possuem em comum o fato de serem negros, pobres e sonhadores. Sobre a criação da técnica e da estética da dança afro-brasileira de Mercedes Batista, Melgaço fala: eu inventei, ouvindo o ritmo dos orixás e os movimentos do candomblé,
que mal frequentava, mas passei a pesquisar, afirma Mercedes ao Jornal do Brasil em 1994. Nesse mesmo jornal, podemos ler: a dança afro é carioca, e a explicação do pesquisador de cultura afro-brasileira José Marmo: a Bahia e até outros estados têm grupo de afro, mas nada que pareça com o estilo criado no Rio pela bailarina Mercedes Batista. A técnica de dança afro-brasileira desenvolvida por Mercedes Batista é considerada como uma dança moderna brasileira, como coloca a pesquisadora Mariana Monteiro. Mercedes propôs uma leitura peculiar da cultura afro-brasileira e situou a dança afro em novas bases. Mais uma vez, o termo se redefiniu. A dança afro de Mercedes Batista configurou-se como uma prática, um estilo, um repertório de passos e danças em ruptura com o balé clássico e completamente identificado com os novos parâmetros da dança moderna, mas tendo como referência a tradição africana tal qual se configurava no Brasil. O material trabalhado por Mercedes diferia daquele pesquisado por Durham, já que as danças praticadas no Brasil não condiziam exatamente com a tradição afro-caribenha. Ainda que diferentes, as técnicas conversam muito. A técnica desenvolvida por Mercedes Batista possui muitos dos elementos elencados por Katharine Durham. Na técnica de Durham, o movimento se origina em muitas partes do corpo, em geral, simultaneamente. Isso se chama policentrismo. Típico de muitos estilos de movimento africano e afro-caribenhos, essa é uma maneira de dançar em que diferentes partes do corpo se movem de modos distintos ao mesmo tempo. Essa é uma característica da dança afro-brasileira de Mercedes Batista e que está presente também na técnica de Durham. Este é um dos pontos comuns entre as duas técnicas e que mostra como o trabalho de Mercedes foi influenciado por Katharine Durham. Mercedes teve inúmeros discípulos e discípulas, e ela e seus alunos e alunas formaram profissionais que ainda atuam no Rio de Janeiro, fazendo a dança afro-brasileira ser tão tradicional nesta cidade e também fora dela. A transmissão de conhecimentos é a parte fundante dos ensinamentos de Mercedes. Ensinar dança afro-brasileira tem sido tarefa repassada de mestres e mestras para discípulos e discípulas há mais de 60 anos, aqui na cidade do Rio de Janeiro e também fora dela. E é isso que tem mantido viva essa técnica de dança e todas as questões históricas a ela relacionadas. Mercedes não deixou nenhum registro escrito sobre sua obra, que é muito vasta e que traz como traço principal a oralidade e o registro que está no corpo de quem dança e ensina aos demais os aprendizados deixados pela mestra. Ao longo de sua vida, Mercedes foi coreógrafa da sua própria companhia de dança, o Balé Folclórico Mercedes Batista, com o qual viajou para diversos países. Deu aulas de dança afro-brasileira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também sua própria escola de danças. E atuou como coreógrafa no Carnaval Carioca em diversas produções de cinema e televisão. Mercedes faleceu em 2014, na cidade do Rio de Janeiro. Eu estudei na escola pública e era a única de cor na escola. Eu queria fazer aula lá no Teatro Municipal, clássico. Eu não sou besta, né? Muita comparsaria. Faziam papéis especiais para ela no teatro, sempre. Tinha uma ida, aí ela vinha toda pintada de prata ou de ouro, sei lá o que é, em cima de uma bandeja carregada por 4 escravos, fazendo a passagem assim pelo palco, né? Era um sucesso.